As anotações durante uma aula, seja de um curso da escola, da faculdade, enfim, parece uma tarefa fácil, mas na verdade ela pode ser bem complexa. Afinal, o que é relevante anotar? Como que eu anoto de uma forma rápida, sem perder a explicação do professor? Faço anotações no computador, faço no papel, que programa eu uso? São tantas dúvidas, são tantas coisas, que não é simplesmente uma anotação em aula. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre anotações no computador ou no seu tablet. Ainda mais porque, assim, existem ainda diversas faculdades que estão no ensino à distância, muitos cursos surgiram agora somente à distância, porque o online proporciona essa dimensão que pouquíssimas faculdades, empresas e tal vão voltar atrás. Então, vou falar sobre anotações no computador e depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre anotações propriamente ditas. Então, se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, que aí o YouTube, aí eu consigo te avisar quando tem vídeo novo para você não perder a sequência desse vídeo. Anotações de aula são um tema bem recorrente aqui no canal, tanto anotações digitais quanto as propriamente ditas, como eu falei. Hoje a gente vai falar sobre as digitais e eu vou te falar quais programas que você pode usar, todos grátis, como sempre, aqui para fazer as suas anotações e de uma forma prática. E eu vou tirar as principais dúvidas, as principais dificuldades que os alunos costumam ter quando se trata de anotações digitais, como benefícios, como eu estruturo uma anotação digital, como é que eu faço uma revisão, eu uso um arquivo por aula, um arquivo por matéria, como que faço essa parte prática. Então é disso que a gente vai falar sobre hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, eu vou te dar um panorama de 4 programas que você pode utilizar para fazer anotações e eu vou te falar qual que é o benefício de cada um. O primeiro, que eu acho que é o melhor programa para você estruturar em questão de estruturação, formatação das suas anotações, que é o Word. Word ou qualquer outro programa de texto que você tenha no seu computador ou tablet, ele vai ser excelente para isso. Então você consegue, na faculdade eu costumava fazer essas anotações no Word, na maioria das matérias. Então eu acho que é o mais prático assim, você abre o arquivo, você digita, você tem tudo ali, você pode ter uma várias estruturação de tópico, 1.1, 1.1.1 e por aí vai. E justificar o texto, né, deixar ele alinhadinho ali, de uma forma bonitinha. E é o mais acessível, acho, para todo mundo, porque todo mundo acaba usando o Word para alguma coisa. Então, você já tem isso aí no seu computador ou tablet. Segundo programa também é da Microsoft, que é o OneNote. E o OneNote eu já gosto para essa estruturação de uma forma... Porque, primeiro, ele é cross-platform, ou seja, você pode instalar o aplicativo do OneNote. O Word também, o OneDrive hoje permite isso, né? Mas eu vou te explicar por que eu gosto do OneNote. Você consegue organizar as matérias do seu curso dentro do OneNote como se fossem caderninhos, como se fosse um fichário, sabe? Então isso fica uma coisa um pouquinho mais... Fica um pouco melhor, assim, para você se organizar, seja na faculdade, no seu curso pós, um curso avulso que você faça, porque você vai conseguir organizar as matérias melhor. Você não vai ter, assim, tanta estruturação em questão de texto justificado, aquela coisa de ver a página escrita, porque a não ser que você configure para isso, mas já começa assim a complicar. Então, vai ser um texto padrão para você imprimir, você tem que ficar atento à margem que você cria ali de texto, mas no geral, o OneNote ele é ótimo para estruturar e organizar as suas matérias. Terceiro programa, que daí não é da Microsoft, chama Evernote. Ele já foi muito popularizado, muito popular alguns anos atrás. Ainda assim, tem uma estrutura um pouco similar. Eu sei que tem versão paga dele e é uma alternativa. Ele tem uma estruturação similar do OneNote. Tem um programa no seu computador, assim como o OneNote, no seu celular, em tudo. E por fim, mas não menos importante, o Notion. Eu já falei sobre esse programa aqui no canal. Ele também não vai te dar, assim, texto justificado. Se você se incomoda com texto justificado certinho na margem e a folha de papel visível, talvez a melhor opção mesmo seja o Word. O Notion eu gosto para ter um controle de aulas, por exemplo, dos cursos online que eu faço. Ele dá para você... Tem estruturações básicas, por exemplo, de 1.1. É claro que todos eles vão ter negrito, sublinhado,
e itálico e grifa-texto, que são coisas importantes quando se trata de anotação. E é isso, o OneNote, o Notion é um bom... E você consegue ali ter um controle de revisões e criar realmente uma base de dados, uma base de estudos dentro do programa. É diferente. Se você usa tablet ou um computador que seja touch, gosta de desenhar à mão ou a caneta, né, na tela, eu recomendo o OneNote para isso. Ou até o Word, porque o Word também tem essa função, para você mesclar as informações que são texto com as informações que são a desenho. Tá? Outros aplicativos, por exemplo, como o Samsung Notes, que é excelente para anotações digitais. Eu acho ele péssimo para anotações em texto, tá? Então, porque assim, não fica legal, a formatação não é em folha, é o tamanho da tela. Então, aí já começa uma série ali de complicações que o Samsung Notes traz neste sentido. Então, o OneNote, esses dois da Microsoft, que permitem o desenho à mão, o desenho ao dedo ou a caneta, eles vão ser os melhores para você conseguir mesclar. Vamos lá, benefícios. Qual que é a diferença de fazer a anotação digital ou à mão? Eu estou fazendo um curso online. O que é melhor? Eu pegar e abrir uma página do meu lado, do lado da minha aula, e digitar ou eu escrever? Assim, anotação. Digital. O computador, a digitação é mais rápida. Então, você consegue anotar de uma forma mais rápida e mais mecânica. Se você está acostumado, tá sempre digitando, você vai estar digitando aquilo que você está ouvindo, você não vai nem estar percebendo. E é por isso que eu falo já e antecipo não é malefício, mas não é tão benefício assim. Quando você escreve, você tem que processar aquela informação do seu cérebro e sintetizar na hora para escrever. E isso, quando você está digitando de forma muito mecânica e não está prestando atenção no que está acontecendo, não está prestando atenção naquela aula que você está assistindo, pode se tornar uma coisa não tão benéfica assim. Outro benefício é que você consegue rever, editar suas anotações com facilidade e você pode acessar rapidamente, buscar rapidamente as informações que você precisa. Isso eu acho que é um dos principais benefícios. Eu, por exemplo, que trabalho no computador a todo momento, eu gosto de poder acessar rapidamente aquela anotação que eu fiz, aquele insight da aula, e buscar rapidamente aquilo no computador, porque eu preciso daquela informação na prática, no meu trabalho, por exemplo. Então, nesse quesito, eu acho que anotações digitais ganham muito e você não vai ficar andando com um caderno por aí, para lá e para cá e procurar anotação. Então, essa questão de ter aquele arquivo da aula no seu computador é excelente. Se você quer anotar à mão e depois passar para o computador, eu acho que você vai acabar... É muito comum que a gente se embole e depois fique com preguiça de digitar tudo aquilo da aula no computador e, enfim, começa a embolar as coisas, a gente acaba assumindo mais obrigações do que realmente precisa. Certo, como estruturar, Gabs? Como que eu estruturo minhas anotações? Sempre lembre de estruturar em tópico, assim como você faria no caderno, na folha de papel. Então, você começa, põe título, põe subtítulo, você vai escrevendo, você vai grifando. E daí, se você digita tudo corrido enquanto o professor fala, sem estrutura nenhuma, volta depois na aula, revisa aquelas anotações, formate as suas anotações e realmente deixa uma coisa bonitinha para você ver depois. Essa é uma grande vantagem de fazer anotação digital, porque você pode voltar e rever, e sem ter que rabiscar tudo. Você pode mudar coisa de lugar, que tá tudo certo. Feito isso, estruturar a aula, você estrutura como faz mais sentido para você. Eu gosto de estruturar por tópico e vou colocando negrito onde eu acho que é relevante, por aí vai. A estruturação é basicamente quem dá é mais o professor, se você está fazendo anotações de uma aula, né? Outra coisa, Gabs, eu uso um arquivo por aula ou um arquivo por matéria. E eu recomendo, com certeza, você usar um arquivo por matéria. Porque, assim, primeiro, você tem um panorama geral de toda a matéria, você tem acesso a tudo dentro de um documento só, você consegue mensurar o tamanho daquela matéria. Como hoje, as anotações que eu faço são de cursos mais avulsos, porque eu já sou formada, já finalizei minha pós, que tinha várias matérias diferentes. Eu gosto de ter todo o conteúdo que já é um pouco mais específico em um lugar só. Então, às vezes, é um curso que eu vou ter, por exemplo, um tema com várias aulas, me aprofundando em aula por aula. Se eles são todos do mesmo tema, eu vou fazer tudo no mesmo arquivo. Se eu tenho algumas matérias diferentes dentro daquele curso, eu vou separar um arquivo por matéria. Mas nunca um arquivo por aula. Porque aquilo você tem que pensar que é um material de estudo seu. E você não quer ter que ficar abrindo arquivo por arquivo para ver
onde está aquela informação que você está procurando. Então, por exemplo, no OneNote eu vou criar um caderninho da matéria, se tem várias disciplinas, eu vou criar uma página para cada disciplina. Mesma coisa vale no Notion, mas mesma coisa se você for usar o Word, é um arquivo por matéria dentro de uma pasta para o seu curso. Se você tem dificuldade, se você quer saber melhor como organizar os arquivos do seu computador, eu tenho um vídeo um pouquinho antigo aqui no canal que pode te ajudar nisso. Uma técnica agora para você digitar mais rápido. Abreviações. É claro que com o tempo, no começo, isso pode estar até bem truncado para você, mas com o tempo você vai acostumando. Por exemplo, eu abrevio EX para exemplo. Estou digitando lá, coloco exemplo, não escrevo a palavra exemplo. Isso é muito comum e é normal que a gente faça já à mão isso. Para jurídico, quando eu vou colocar uma coisa assim, eu abrevio o jurídico de uma forma não convencional, mas que eu entendo que é jurídico. Siglas, por exemplo, Código Civil eu coloco CC, Autoridade Marítima eu coloco AM, para não ter que ficar, ainda que eu pudesse escrever Altmar, por exemplo, para Autoridade Marítima, AM, se eu estou dentro de um contexto onde estou falando sobre autoridades marítimas, eu vou colocar AM porque é muito mais rápido e muito mais prático para eu escrever. Eu também consigo colocar como prazo, P, 2 pontos, 15 dias úteis, por exemplo, etc., que for fazendo sentido para você dentro da sua matéria. Atalhos do seu computador para negrito, sublinhar, grifar texto. Isso vai te fazer ganhar tempo. E aí, conforme você vai lembrando de usar isso, conforme você digita, fica excelente, você já consegue formatar as suas anotações de uma forma rápida, você lembra o que é relevante, porque enquanto você está escrevendo, você está assim, pô, esse daqui é importante. Você já coloca lá, por exemplo, Ctrl B ou Ctrl N, depende do idioma do seu computador, para deixar em negrita. Isso aqui não vale muito para tablet, porque eu estou falando de um teclado mecânico aqui, que tem um Ctrl e isso fica muito mais fácil, né? É muito mais automático você fazer. Ctrl S ou Ctrl U para sublinhar e Ctrl I para itálico. Se você tiver no Notion, uma funcionalidade que eu acho muito bacana é o Ctrl Shift H para o seu último highlight, né? Para o último grifo que você fez. Então fica ótimo fazer isso. Então é isso para o vídeo de hoje. A gente falou de programas, a gente falou de anotações à mão, a gente falou de benefícios, malefícios, estruturação das anotações, arquivos e organização de arquivos e abreviações. E eu acho que é isso para como fazer anotações de aula no seu computador ou tablet, ou até mesmo celular. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito, se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Beijão e até o próximo vídeo.